Se você procura jogos incríveis que são bons de zerar, aquele tipo de jogo que você pega e tem vontade de chegar até o final, você veio ao vídeo certo. Esse vídeo não é exatamente sobre jogos offline. Muitos dos jogos são na Netflix e Crunchyroll, e eles vão pedir conexão em algum momento. Então esteja avisado. Mas todos os jogos aqui são aquele típico game offline que todo mundo procura. Ou seja, jogos sem compras embutidas, com começo, meio e fim. E eu sei também que você vai correndo procurar aquele APKzinho com mod offline maroto. Não adianta tentar enganar o tio aqui. Sem enrolação, bora para os games. Começando com essa pedreira aqui, que apesar do visual simples, é um dos jogos mais difíceis do Android da atualidade. Blasphemous é um jogo de plataforma que mistura Metroidvania com Souls-like. Você explora um mundo cruel recheado de desafios brutais em uma história cheia de referências ao catolicismo. Se essa bagaça aqui já é difícil de zerar no PC, imagine em uma tela touch. Boa sorte aí, viu? Felizmente, o jogo tem suporte a controles. A versão mobile de Bright Memory Infinite chegou em janeiro de 2025. Se você jogou o primeiro Bright Memory e está um pouco confuso, saiba que esse game é como se fosse uma versão completa do anterior. O primeiro Bright Memory é literalmente uma demo. Já Infinite é um jogo completo que inclusive foi lançado para consoles também. Com uma jogabilidade que combina combates corpo a corpo e tiroteios, Bright Memory Infinite é uma experiência cinematográfica, ideal para quem busca um game de ação e que também é bom para zerar. Muita gente comenta que Naruto Ultimate Ninja Storm foi um flop porque saiu caro demais. Olha, eu discordo, viu? Naruto Ultimate Ninja Storm, mesmo se tivesse sido lançado por R$30, não iria vender tanto assim no Brasil. Porque simplesmente a galera vai esperar por aquele APKzinho da vida. Não adianta ficar com esse papinho pra cima de mim não. Ainda hoje, em pleno 2025, tem gente que não conhece esse jogo aqui que tá passando agora, por exemplo. E olha que se trata de um Souls-like que já foi vendido por cerca de R$20. Não vou entrar em polêmica, mas o lance mesmo é que Ultimate Ninja Storm ficou muito bom no mobile. O game é leve e roda até mesmo em celulares antigos. Por antigos, entenda antigos normais. Não vai me aparecer aqui com um J5 ou um Moto G1 reclamando que o jogo não roda neles, viu? Depois de ter saído de forma não oficial, Sonic Mania Plus chega finalmente pela Netflix Games ao mobile. Se você é fã do Ouriço Azul, Sonic Mania Plus é uma celebração não apenas para quem jogou os jogos clássicos, mas para quem quer realmente um clássico atual. Impossível não ser tomado pela nostalgia nas fases e chefes que são recriações de Sonic 1, 2 e 3. E as novas fases bônus em 3D funcionaram perfeitamente, tal qual nos consoles. O jogo está perfeito no mobile, leve e com suporte a controles. O único porém é a necessidade de ter uma conta da Netflix. Enfim, um dos melhores jogos do Sonic dos consoles, agora no mobile. Quem também trouxe muitos jogos bons para zerar foi a Crunchyroll. Eu não sei pronunciar direito, espero que esteja certo. Vamos começar por River City Girls 1 e 2. Esses dois beat'em ups são muito divertidos, se você procura um game simples, de sair por aí distribuindo porrada nos maus elementos. Com um visual bem colorido e uma história bem engraçada, o game coloca você no comando de duas garotas, que são as namoradas dos protagonistas antigos. A missão é resgatá-los e enfrentar os brigões da escola. Os pontos negativos desses dois jogos são a ausência da tradução para o português e do suporte a controles. Mas fora isso, são bons jogos para passar o tempo e conferir na faixa. Na faixa, claro, se você tiver uma assinatura da Crunchyroll, que é necessária para iniciar esses games. Hollow Knight. Esse aqui nem adianta procurar na Google Play. Hollow Knight Mobile, na realidade, é um port não oficial, desse que é um dos melhores Metroidvanias da atualidade. Criado a partir de um port do PS Vita, o game ficou tão bom que muita gente jura que é um port oficial. O jogo está em português, tem suporte a controles e é exatamente o mesmo game de PC e consoles. Esse é aquele tipo de jogo que, se você rodar no seu celular, é quase obrigatório testar essa delícia. Prepare-se para uma verdadeira epopeia pelo submundo no comando desse cavaleiro aqui, e não me estranhe você ter um save de mais de 60 horas nesse jogo, é completamente normal. Esse aqui é um survival horror com história tensa e enredo sombrio, com manequins macabras. O jogo é o mesmo de antes, então se você jogou o anterior, saiba que não muda muita coisa. O Remastered no título é justamente sobre os gráficos, que estão atualizados e com mais efeitos visuais. A única novidade aqui em termos de gameplay é o modo Insane, que adiciona mais dificuldade. Então se você já jogou o anterior, pode ir nesse sem medo, ou com medo mesmo, porque essa porra aqui dá muito cagaço.
Este é um jogo de capturar monstros, que é um spin-off da franquia principal de Dragon Quest. Na verdade, você controla o vilão de Dragon Quest IV. Ele está em uma missão para derrotar o pai e, é claro, colecionar monstros para dominar o mundo. O jogo tem um mundo semi-aberto com batalhas em turnos, bem no estilo Dragon Quest mesmo. O único problema aqui é o preço. Se você achou o Naruto Ultimate Ninja Store caro, o que você acha de pagar mais de R$100 em um jogo mobile? Pois é. Nine Years of Shadow é um Metroidvania diferentão, com muita personalidade. A trama envolve um personagem em um mundo devastado e sem cor. Conforme avança na aventura, ela restaura a cor dos lugares. Achou o estilo da personagem meio Cavaleiro do Zodíaco, me lembrando até a deusa Atena. A direção de arte deste jogo é muito boa, com designs bonitos dos personagens e batalhas épicas. Porém, essa versão mobile tem alguns problemas de performance, que podem irritar bastante. Foi o que aconteceu comigo. Não consegui fazer este jogo funcionar direito, os comandos ficavam com um lag gigante, tanto na tela como nos controles, e infelizmente eu não consegui jogar direito esse jogo aqui. E é aquele tipo de jogo, né? É da Crunchyroll e você testa aí. Se funcionar direito no seu celular, deixa um comentário aí. Essa franquia aqui não é exatamente nova, mas é um dos melhores games com história para jogar no celular. Se alguém te fizesse a seguinte pergunta: cite um jogo com boa história, mas com gráficos apenas ok, eu te indicaria exatamente esse aqui, porque a história, meus amigos, supera os defeitos em termos de gameplay e visual. A parte boa agora é que a Netflix trouxe o primeiro jogo e também o segundo com legendas em português. Um dos melhores sistemas de diálogos que eu já vi, que parece até uma conversa normal. Oxenfree é excelente, história muito boa, recomendo. Isso aqui é chover no molhado, mas GTA The Trilogy The Definitive Edition não podia faltar, não é mesmo? Afinal, nenhum desses 3 jogos tinha sido lançados em português no mobile. As versões remasterizadas de GTA 3, San Andreas, Vice City começaram muito mal, mas atualmente são games excelentes com gráficos muito bonitos e que funcionam perfeito no mobile, com suporte a controles e tudo. Os jogos em si dispensam apresentações, né? Todo mundo conhece esses 3 clássicos insuperáveis. O único problema aqui é que a Netflix chutou o GTA Vice City e o GTA 3 da sua loja. Agora tem apenas o San Andreas, mas os outros ainda estão à venda na Google Play. Então, paga o preço ou acha que dá PKzinho lá maroto. Absolute Cinema é o que a gente pode dizer sobre Alien Isolation. Não é à toa que o diretor de Alien Romulus citou diretamente esse jogo aqui durante a produção do filme. Ele ficou simplesmente fascinado pela ambientação do game e decidiu reproduzi-la no filme. A versão mobile é um porte perfeito do game que já tinha para PC lá em 2014. Prepare-se para uma atmosfera claustrofóbica, com um game que é um pacote completo. Gráficos de cair o queixo, jogabilidade em primeira pessoa, história em português, com direito à dublagem. Eu sou Ripley. De onde você veio, Ripley? De fora da estação, de uma nave. Não tem naves aqui! Agora tem. Temos que ir agora! Ei, seus cornos! Um jogo pago e offline. A única parte ruim, os cagaços supremos que esse jogo aqui dá. Cuidado para não quebrar o celular jogando. Shantae and the Seven Sirens. Shantae fez sucesso no passado com seus jogos para Game Boy, e agora ela debuta no mobile com Shantae and the Seven Sirens. Não se trata de um remake, mas sim de uma continuação. Esse é o 5º jogo de Shantae. Sim, o 5º. O primeiro foi para Game Boy Color, lá em 2002. Dá pra acreditar? Com essa proposta com um visual de anime no estilo 2000 e uma pegada meio Metroidvania, esse jogo de ação 2D mistura puzzle e exploração, com um sistema de combate diferente. Você tem que fazer os inimigos dançarem, literalmente. Uma aventurinha fofa e divertida, para zerarem até 8 horas. Puta joguinho viciante. O mesmo estúdio de Shantae lançou Spider Source, primeiro no iOS no serviço Apple Arcade. Mas olha só que engraçado, o jogo foi removido de lá e depois apareceu no serviço do Crunchyroll, com versões também para o Android.
Esse jogo parece aquele típico desenho animado dos sábados dos anos 80. Nele você controla dois adolescentes que vão lutar contra uma manifestação de aranhas dinossauros. Tudo é claro ao som de muito rock e estilo de abertura dos desenhos animados daquela época. The Spider Soul. E se os filmes do John Wick fossem uma animação 2D com uma espada? Em Katana Zero você é um samurai assassino que vai encarar uma máfia em um jogo de ação frenética com o direito a desacelerar o tempo. Esse game surpreende com a premissa simples, mas desafios bem elaborados que vão exigir ótimos reflexos. Na minha opinião, Katana Zero nasceu para ser um jogo de celular. O game caiu como uma luva para o mobile. Braid Anniversary Edition é uma remasterização do clássico indie de 2008. Que eu conheci por causa desse excelente documentário, Indie Game The Movie. Na época, foi um game muito inovador por conta de sua mecânica de manipulação do tempo. Você precisa usá-la para resolver quebra-cabeças. Para os veteranos que já jogaram o game no passado, o destaque aqui são mais de 15 horas em comentários dos desenvolvedores, proporcionando uma visão profunda do processo criativo. Excelente para quem busca um jogo inovador, melhor ainda para quem é game design. Uma verdadeira aula de como fazer um jogo. Poucos jogos mobile são tão bem recebidos como Monument Valley. O terceiro jogo da franquia, feito em parceria com a Netflix, acompanhamos Nora, uma garota que descobre que o mundo está desaparecendo em um dilúvio. Para encontrar a salvação, é preciso restaurar uma luz sagrada, através de enigmas que incluem ilusão e ótica. Se você não conhece os outros jogos dessa franquia, prepare-se para conhecer um dos melhores jogos de quebra-cabeça para mobile. E que tal esse Zeldinha aqui? Hyrule Heart bebe da fonte de The Legend of Zelda A Link to the Past, replicando boa parte dos elementos que fazem esse game um clássico. Espere basicamente uma aventura parecida. Um jovem guerreiro com espadas, baús, plantinhas e inimigos para atacar. Pelo menos é um título original, que diverte em uma plataforma onde não temos um Zeldinha 2D oficial. A versão para Android tem alguns problemas de performance, então esteja avisado. Ah, pensou que eu tinha esquecido dele, né? Prince of Persia: The Lost Crown é um dos melhores games para zerar no celular da atualidade. A Ubisoft fez a boa e lançou um port perfeito para o mobile. O game está em português, é offline, tem suporte a controles e muita customização para quem vai jogar na tela touch, com combates calibrados, muita ação, chefões e bons gráficos. The Lost Crown é imperdível, não deixe de conferir. Fica muito difícil não recomendar também Tartarugas Ninjas Shredder Revenge. Esse é o mesmo jogo lançado para consoles e PC e que foi lançado também pela Netflix. A diferença dessa versão é porque ela é standalone, você não precisa de assinatura da Netflix e também ela inclui conquistas da Google Play. O game está perfeito com direito, inclusive, a multiplayer online. A trilha sonora é fantástica, personagens carismáticos, muita coisa para fazer e pancadaria sem limites. Naquele clima de desenho animado dos anos 90, e dá até para jogar com a April. Depois de uma versão simplificada, chegou a vez da versão oficial de Little Nightmares. Controle essa garotinha que está em um navio assustador cheio de coisas estranhas. A jogabilidade envolve enigmas, mas a solução nunca parece ser tão simples. Com uma estética que lembra as obras de Tim Burton, o jogo combina elementos de puzzle e suspense, criando uma atmosfera única e envolvente. Victory Hit Rally é um jogo de corrida arcade que homenageia os clássicos do tempo do fliperama, que pouca gente conhece aqui ou vai lembrar, como Chase HD2 e Power Drift da Sega, combinando sprites 2D vibrantes com pistas 3D dinâmicas. Esse game conta com uma jogabilidade focada em derrapagens, um jogo extremamente divertido e viciante que conta com modos para jogar sozinho ou com outras pessoas online. Esse jogo aqui a gente já falou dele antes. E se The Legend of Zelda fosse um game sombrio que se passasse no pós-vida e você fosse um ceifador de almas? Em Death Door é exatamente isso que acontece. Você é um corvo ceifador de almas. Eu falei corvo, viu? Não foi corno não. Porque no primeiro dia de trabalho dá tudo errado. Recupere suas almas em um game de exploração bem divertido. O progresso é um pouco lento, mas muito satisfatório. Um dos melhores jogos para zerar no Android. Carrion é um jogo de terror ao contrário.
Ele inverte a perspectiva tradicional, colocando o jogador no comando de uma criatura de origem desconhecida. O objetivo é escapar de uma instalação de pesquisa, espalhando medo e pânico por onde passar. À medida que avança, a criatura cresce e evolui, adquirindo novas habilidades que permitem superar obstáculos e enfrentar desafios mais complexos. Com uma jogabilidade fluida e uma atmosfera envolvente, Carrion é uma experiência única e memorável para os fãs de jogos de terror e ação. Made of Scare é um jogo de terror em primeira pessoa, inspirado no folclore galês e na história real de Scarehouse. O jogador assume o papel de Thomas Evans, um músico que precisa salvar sua amada enquanto enfrenta os misteriosos White Ones, inimigos sensíveis ao som. A jogabilidade foca na furtividade e no uso estratégico do silêncio para sobreviver. E para finalizar, um jogo da nossa queridinha Gameloft. Faz tempo que a Gameloft não emplaca um bom jogo, não é mesmo? Nossa queridinha Gameloft emplaca mais um bom jogo para zerar com Carmen Sandiego. Desenvolvido a pedido da Netflix, o jogo é baseado na série animada da Netflix, que reinventa a icônica ladra de artigos históricos, como uma heroína que combate a organização criminosa Ville. O game mescla elementos de investigação e até cenários para explorar. É um dos games mais completos de Carmen Sandiego. E você lembra dos games de Carmen Sandiego para PC, Super Nintendo e Mega Drive? Aposto que se você perguntar ao seu pai, ele vai lembrar. E aqui se encerra esse vídeo com os jogos para zerar no celular. Lembrando que lá no site tem um artigo com mais de 100 jogos. Se você não viu os outros vídeos de jogos para zerar, eu vou deixar eles aqui do lado. Um grande abraço e até a próxima.